não existe uma compra do céu, né? Mas você compra o inferno com suas próprias atitudes. Então, existe um inferno que a Bíblia demanda como inferno, que também depois será lançado dentro de um lago de fogo. É um local realmente de punição, que as pessoas que forem más serão enviadas para lá. E existe o céu, que seria o paraíso, onde os santos vão habitar com Deus para o resto da eternidade. Tá escrito na Bíblia aí. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Concluído? Sim. E o Williams? O que você acha sobre céu e inferno na Bíblia? Dentro do que o Itio falou dentro da Bíblia, o que ele falou ali, eu assino embaixo. Dentro da Bíblia, eu Dentro da concordo. Dentro da minha crença, não. Diz o Orum e o Aie, o céu e a terra e o umbral. Os lugares para onde vão os desencarnados que, de uma certa forma, cometeram situações não coerentes na terra, que seria um inferno, né? Dentro da minha crença. Agora, da forma que... Dentro da minha... umbral também, é? Umbral. Só que dentro da minha crença eu posso trazer que existe uma coisa chamada tratamento do espírito. A reencarnação do espírito. Onde ele cometeu algo e ali vai ser, de uma certa forma, com o passar do tempo, o arrependimento verdadeiro, quem sabe reencarnar novamente. Voltar à Terra novamente para se redimir daquilo que fez. Isso é uma versão espírita. Mas dentro do evangelho, não. Você morreu, você vai ali esperar o Salvador descer, tocar as trombetas, aí vai ver para onde vai teu arrebatamento, né? A palavra correta. Não. Se você for se aprofundar na Bíblia, você não vai simplesmente ficar lá aguardando. Você já tem um convívio. Tá? Algumas pessoas vão ficar aguardando um julgamento. É como se fosse o purgatório ali? Não. Existe algumas pessoas que foram, vamos dizer assim, entre aspas, tão boas, que elas já vão direto para o convívio. Por exemplo, a Bíblia cita que as crianças já vão direto para o convívio com Deus. Entendeu? Jesus Cristo falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem algumas pessoas que questionam, né? Mas tem também a parábola do rico e do Lázaro, onde a Bíblia fala que o rico vai para o inferno, que seria teoricamente aí um umbral, e o Lázaro vai para o seio de Abraão, e ali você vê que há um convívio com Abraão enquanto ainda existem pessoas na terra. Então essa ideia de que morreu aqui, você vai dormir para esperar a volta do Criador, não é a base bíblica. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. É uma pergunta, não é uma pergunta, tá? Você me ajudar a entender. Jesus falou para um dos ladrões, estava ali na cruz com ele, que hoje mesmo você estará comigo no reino dos céus. Só que o próprio Jesus, é uma pergunta, ele só pôde subir aos céus depois de alguns dias, não foi? Então por que ele falou para o ladrão que hoje mesmo você estará comigo no reino dos céus? A interpretação errada ou a mentira? Uma interpretação errada. Por quê? Entender, né? Veja bem, eu acho que o que você está querendo falar é porque no domingo, quando as mulheres se aproximaram, Jesus falou, não se aproxima de mim ainda, porque eu ainda não ascendi ao meu Pai. Sim. Só que você tem que entender que quando Jesus morreu e falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele subiu em espírito. Quando as mulheres vieram até ele já tinha descido com o seu espírito e estava em carne. Então, ele desceu para a carne, ali era ele já encarnado. Existem essas duas. Eu já vi alguma pessoa questionando sobre isso. Eu vi na internet isso, vi na internet. Mas o que as pessoas esquecem é que ele morreu e o espírito dele subiu. A Bíblia fala que ele desceu à mansão dos mortos para pregar, inclusive, para algumas almas que estavam em prisões, porque ainda não conheciam a palavra dele, isso tudo está na Bíblia. Né? A Bíblia fala que ele morreu e durante aqueles 3 dias ele subiu ao céu, depois desceu até onde os mortos estavam para pregar, para poder resgatar aquelas almas. Existe até uma oração, subiu ao céu. Aí quando ele voltou, que aí ele voltou para o corpo, aquele corpo precisava ir até o Pai. Bom, próxima pergunta. Quer fazer alguma pergunta aí? Eu gostaria de falar... A gente pergunta para os dois. Isso. Tá tudo de bom. Pode fazer, Reinaldo. Vamos falar um pouco da onde eu... do cristianismo? Vou pegar um pouco pesado, tá? Fica à vontade. 327 depois de Cristo. E 25. Vou falar Cristo, né? 325. Que Cristo é uma palavra Concílio de romana. Niceia? Isso. Eu te 325. pegou aí. Eu queria te fazer uma pergunta. Pegou, é Concílio de Niceia mesmo. O tio lembra. Eu queria te fazer uma pergunta só.
o que você acha, porque eu não vou nem falar de Paulo ter levado aos gentios a palavra que era judaica, mas eu queria te perguntar por que você acha que foi vetado os evangelhos de Tomé e de Maria Madalena? Boa. Eles não foram Não vetados. foi. Não, não. Não foi. Não foi. Você tem ele? Uma coisa é eu vetar, outra coisa é eu não incluir. Até aquele momento, você tinha cartas separadas. Mas você concorda comigo que foi dada autoridade aos escribas para alterá-los? Não. Alterá-los? Alterou. Alterar, não. Alterar, não. É igual eu chegar para ele aqui e falar que alguém foi num outro terreiro e alterou algo que Exu queria. Não, Exu você é não- fraco ao ponto de deixar? Não. Acho que eu fiz mal na minha pergunta, deixa eu perguntar. Nós temos ali Lucas, que não é discípulo. Certo? Não é um dos 12 apóstolos. Sim, sim. Então, dentro dos 12 apóstolos, Marcos não era. não, mas Paulo então, não era. não. Paulo, mas Paulo não escreveu. Aliás, porque Judas era o Judas que era o que tinha mais cultura, inclusive ele e Mateus, no sentido de João Evangelista, no sentido de escrever. Judas, o que escreveu a epístola ou Judas Iscariotes? Não, é epístola. Hum. Certo? Então, só queria ver a sua Ele visão era só nesse entendido, sentido. Por que você, não estou dizendo a egrégora luterana, depois eu vou te perguntar de Lutero mais para frente. Por que você acha que esses evangelhos, inclusive... Eu li, tá? Também. Eu li. Inclusive, eu não vou nem citar. Para mim, Jesus é sensacional, não me importa é branco, preto. Para mim, ele é o verbo exemplar, o professor dos professores. Eu só queria te perguntar isso. Por que foi vetado? Pelo conselho. O conselho escolheu o que quis, irmão. Pronto. E, aliás, quero te fazer mais uma pergunta. Também. De onde você acha que vem? Quem escreveu a Bíblia? Sendo que já antes da Bíblia existiam muitos deuses, né? Puxa o microfone para você. A Bíblia ela não é Bíblia primeira vertente da Terra. Desculpa te falar, Já existia dinossauro, várias religiões. bicho. Não, mas eu só queria isso de você. Eu quero a tua resposta. Por que foi vetado na tua concepção? O Evangelho você leu de Madalena? Sim, li. Então eu tenho certeza. Bem Então, controverso, eu não falei dos diga-se de outros, tem passagem. outros, né? Tem outros. Mas esses dois para mim importantes. Eu vou te falar só onde está a hipocrisia do Evangelho de Maria Madalena. O Evangelho de Maria Madalena considera ela um sagrado divino porque ela era a esposa do mestre. Só que ao mesmo tempo ela coloca o mestre como sendo um homem comum. Então qual a divindade dela? Como que eu sou divina, Legal por essa ser narrativa. esposa do mestre, mas o mestre não é divino, é só um homem. Não faz sentido. Então você não encontra base dentro do próprio livro. Se você dissesse assim, não, ela era divina e o mestre era divino, então eles eram sagrado, masculino, tudo bem. Mas você vê que eles tentam erguer Madalena baixando Cristo. Para você mudar alguma coisa se Jesus se deitasse com Madalena no sentido de homem? Não, não. Se fosse dentro da Bíblia e estivesse já previsto isso, tudo bem. Mas, por exemplo, ó, sabe por que é que a crença da Maria Madalena, esposa de Jesus, se quebra? Ela se quebra no Velho Testamento. Sim. Porque quando você vê lá o Graal, você está citando praticamente o Graal. Estou citando legal. Isso. Quando você vê falando sobre Maria Madalena, existe inclusive uma descendência de Jesus. Só que você pega lá em Isaías 53, fala que ele foi cortado da terra sem descendência. É um livro anterior ao Concílio de Nicéia e que fala que ele não teve descendente. E no sentido de Tomé? Hã? E Tomé? Existe Tomé, existe o Evangelho, vários livros apócrifos. Eu li a maioria, não vou falar todos porque seria arrogância da minha parte, eu li a maioria. Existe até o Evangelho de Jesus Cristo, não sei se vocês sabem. E eu li também. Então, assim, não é que foi vetado, é que é o seguinte, você tinha já o Velho Testamento, né? Dentro do Velho Testamento, que foi o próprio Velho Testamento que Jesus leu, quando ele esteve aí pela Terra, e aí Pedro escreveu algumas cartas, Paulo escreveu algumas cartas, Marcos, que andava com Paulo, escreveu um evangelho, né? Mateus, que andou com Jesus, escreveu um evangelho, Lucas, que era um escriba e médico, escreveu também um evangelho. Só que você tem outras escrituras que, primeiro, não há base histórica para dizer que foi escrita por Madalena ou por alguém que estava com Madalena. Você não tem base para dizer que Jesus escreveu um livro. Então, não é porque você tinha um livro que significa que aquele livro é de alguém que realmente andou com Cristo. Exemplo, pode ser que eu até vi um comentário falando sobre os livros que eu li, e você até levantou um questionamento,